Meus irmãos, bom dia, Pai Senhor. Uma manhã abençoada para vocês nessa segunda-feira, hoje dia 2/6/2025, início dessa semana, início desse mês, é o primeiro dia útil desse mês de junho que está começando. Que Deus venha falar conosco. Fica até o final, no final dessa breve mensagem a gente vai estar orando, nossa oração, nosso devocional pela manhã diante do Senhor. Eu quero falar um pouquinho com vocês nessa manhã sobre a fé, sobre o rol da fé, né? Está lá em Hebreus 11, nosso texto base, a nossa meditação, é o texto que diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Só uma partezinha. A fé é o firme fundamento. Fé, meu irmão, minha irmã, é andar sem ver. Eu falei isso ontem, falei um pouquinho sobre o grão de mostarda, né? Fé é andar sem ver, mas confiado em Deus que te prometeu. E eu sei que é uma semana que está iniciando e tem muitos desafios, muitas coisas, muitas preocupações, normal, né, que tomam conta do nosso coração. Às vezes a gente fica meio, né, um pouco desorientado, um pouco ansioso, no coração fica ansioso. Quantas vezes, né? Acordamos desanimados, ansiosos, sem enxergar saída. Fé não é fingir que não há luta, mas é crer que o Senhor está no controle, mesmo quando os nossos olhos não veem uma saída. Então hoje, crendo que Deus já está operando, mesmo sem ver nada. A palavra vai dizer em Hebreus 11, Noé construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Sara, já idosa e estéril, creu que Deus tornaria ela mãe, e ela não só se tornou mãe, como amamentou o seu filho. Pela fé, Moisés rejeitou os prazeres do Egito e viveu o propósito de Deus. Nenhum deles era perfeito, mas todos eles tinham algo em comum. Emuná. O que é emuná? É se apegar, é confiar, é fé. Uma fé ativa, uma fé prática, não uma teoria, não teologia, não filosofia, nada disso. Nada disso. É uma fé prática, é uma fé obediente. Talvez Deus hoje esteja te pedindo um passo de fé, sair da zona de conforto, tomar uma decisão nessa semana, confiar mesmo sem entender. Porque a fé, ela nos conecta ao mundo espiritual. Ela nos conecta ao invisível e nos faz viver o impossível. É isso que a fé faz. A palavra vai dizer em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é só receber milagres. A fé é uma forma de agradar a Deus. Quando você decide, minha irmã, meu irmão, viver por fé, há um mover no céu. E nessa manhã, eu creio, eu declaro que há um mover da parte do Senhor. Declare na sua casa, onde você estiver, no seu deslocamento, escolha, minha irmã, meu irmão, viver por fé. Declare que há um mover do Senhor para a sua família, para as suas finanças, para o seu lar, para a sua vida financeira, profissional, para a sua saúde, o que quer que seja, que esteja sendo a sua demanda, a sua necessidade, Deus pode transformar. Deus pode intervir. Deus pode te abençoar. Deus te chama para viver como os heróis da fé. E não se trata de ser perfeito. Não é um rol de pessoas perfeitas. É um rol de pessoas que creram. Um rol de pessoas que obedeceram. O mundo, ele diz, tem que ver para crer, né? Mas o Senhor diz, crê, e então verás a minha glória. No mundo nós temos que ver para crer. Na presença de Deus, quando nós cremos, nós vemos a glória de Deus sendo manifesta em nossa vida, em nossas vidas. É isso. Eu tenho certeza, e isso por si só é fé, né? Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. Eu tenho certeza que essa vai ser uma semana de vitórias. Essa vai ser uma semana que você vai colocar o pé, e colocar o pé é tomar posse de coisas que Deus falou contigo e de coisas que são alvo das suas orações. Eu creio nisso. A fé, quando a gente fala de emuná, é uma palavra que eu uso muito aqui no canal, que é uma palavra do Antigo Testamento, é se apegar, né? Ou ser sustentado por algo. Ela nos transforma, ela nos faz caminhar mesmo quando não há um caminho. E isso parece coisa de doido. Você caminhar sem ver um caminho, sem ver
para onde você está indo, sem ver o que você deve fazer. Esse é o maior ato de fé. Dependência e confiança em Deus. Fecha os teus olhos nessa semana, os teus olhos humanos, e se permita com que o Senhor venha a abrir os teus olhos espirituais, para que você não tenha um olhar humano sobre as dificuldades, as circunstâncias que se apresentarão nessa semana. Nesse dia de segunda-feira, hoje dia 2/6, nessa segunda-feira, as coisas vão acontecer. Tem coisa que nos surpreende, mas saiba, nada disso surpreende o Senhor. Tudo que vai ocorrer ao longo dos dias, ao longo dessa segunda-feira, ao longo dos outros dias, nós estaremos aqui todos os dias de manhã no nosso devocional. Tudo que vai acontecer, nada é algo que estava invisível aos olhos de Deus. Não. Nada era imprevisível para Deus. Nada é um imprevisto para Deus. Não. O Senhor já sabe. Deus está indo à frente da tua segunda-feira e de toda a tua semana. E aí a gente vai atrás, sendo guiados pelo Senhor, andando por fé. Andar por fé, andar na dependência. Andar por fé é milagre. E sim, a fé exige riscos. A fé exige risco. Você acha que sair de Ur dos Caldeus, como Abraão fez, sem saber para onde ir, não era um risco? Sim. Era um risco. Não se dobrar à estátua de Nabucodonosor, como aqueles 3 jovens fizeram, não foi arriscado? Foi arriscado. Foi arriscado. Tantas outros exemplos que eu poderia aqui dar. Batalhas extremamente arriscadas, 300 homens contra milhares de homens, e eles venceram, como Gideão e os seus 300. Fé é risco. Mas não é uma atitude arriscada de falta de sabedoria, de falta de vigilância. Não. Quando cremos, quando temos o direcionamento, ainda que haja risco, o risco está na conta do Senhor. Ele cuida. Ele prepara todas as coisas e Ele opera aquilo que é o impossível. Feche os teus olhos onde você estiver. Se você não puder, esteja em conformidade no seu coração, orando em espírito. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos suplicar ao Senhor uma bênção para as nossas vidas. Nós a Te clamamos, Senhor, acessando a Tua presença uma vez mais, através, Senhor, do véu, pelo sangue do Teu Filho Jesus, os nossos pecados sejam perdoados. Senhor, quando entramos em Tua presença, pedindo, abençoa, Senhor, essa segunda-feira, abençoa esse dia. Senhor, esse dia que se inicia, que seja um dia, Senhor, pleno da comunhão com o Senhor, da alegria do Teu Espírito Santo, da paz que excede todo entendimento, das bênçãos que vêm, Senhor, que gotejam como o orvalho do céu. Abençoa, Senhor, essa semana que também se inicia, Senhor, nessa segunda-feira. Abençoa, Senhor, também esse mês que tem se iniciado, hoje dia 2. Senhor, conceda uma bênção. Abra as portas, vá à frente, Senhor. Que todo embaraço, que todo laço, que toda dificuldade seja posto por terra. Que o sangue do Cordeiro, que o fogo, Senhor, consumidor do Teu Espírito Santo, esteja desfazendo toda armadilha, todo intento, nos tornando invisíveis a todo olhar malicioso do inimigo, a toda trama, Senhor. Por misericórdia, nos abençoa, Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dai glória. Nações perguntarão onde está o nosso Deus. Nosso Deus está no céu, faz tudo aquilo que lhe apraz. Nós cremos, Senhor, no Teu poder, na Tua destra, no Teu nome. E que será, Senhor, um dia, uma segunda-feira, uma semana, um mês maravilhoso em Sua presença. Pois a Ti nós oramos pedindo, abençoa os irmãos nos seus deslocamentos, de casa para o local de trabalho, voltando para as suas casas logo mais, aqueles que estarão em seus afazeres, dentro de casa, Senhor, estudando, curso, faculdade, colégio. Guarda, Senhor, livra-nos da violência, do homem mau, pois a Ti suplicamos o Teu favor, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Muito bom estar aqui com vocês. Um pouquinho de alergia,
De manhã é sempre assim, né? Ataca renite, sinusite, mas estamos juntos nessa jornada. Um dia maravilhoso, de paz, de bênçãos para todos os irmãos. Fique na paz, a paz do Senhor Jesus, paz que excede todo entendimento, é a única paz que precisamos. A paz do Senhor Jesus. Uma segunda-feira abençoada para todos os irmãos. Fiquem na paz. Tchau, tchau.